Amado Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, te damos graças pelo privilégio de nós aqui nos encontrarmos em mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor dá para a raça humana de se encontrar, de ter companheirismo contigo, Pai, de se reconciliar contigo, Pai, através da Tua Palavra, através da voz do sétimo anjo, restaurando toda a doutrina, todos aqueles pontos, Pai, que estavam espalhados, Senhor. Denominação guardava isso, não tinha aquilo outro. Então o Senhor enviou, Pai, misericordiosamente, um profeta, Senhor, para restaurar e colocar-nos de volta, Pai, a palavra original. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Unge, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Pai querido, no nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, para que venhamos dar fruto e frutos do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler as Escrituras. A Escritura usada pelo profeta desta era para a mensagem Israel e a Igreja foi Gênesis, capítulo 12, ao versículo, até o versículo 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Amém. Graças a Deus, porque essa promessa de Deus, ela é como a demais palavra. Amém. A demais palavra, quando eu digo a Bíblia Sagrada, Amém. porque o mensageiro dessa era, ele nos adverte. Aconteça o que acontecer, fiquem com a palavra. Amém. Ele nunca veio com o propósito de criar uma denominação, não é verdade? Mas ele veio para suscitar aquela seita. Aquela seita a qual em Atos capítulo 24, eles acusavam o irmão Paulo de ser um dos maiores propagadores da seita dos nazarenos. Amém.
Deus ainda tem testemunhas. Aleluia! Aleluia. Pertencemos, graças a Deus e a sua misericórdia, com a mesma fé. Por isso nós temos esse conforto em dizer: ei, esse é o profeta da era de Laodiceia. Porque é uma era rica, tecnologicamente, cientificamente, não é verdade? Eles têm bilhões e bilhões para mandar um foguete para a Lua, trilhões e trilhões para gastar em armamentos tão sofisticados, mas não tem R$1 para ajudar verdadeiramente quem? Aqueles irmãos que padecem, não é verdade? Dizes: rica sou e de nada tenho falta, e não sabe que é uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Que és um miserável, pobre, cego e nu. Veja. Uma era tão tecnológica, veja, um aparelho de celular, você se conecta com o mundo. Não é verdade? Veja, uma era tão com tanta tecnologia. Simplesmente o navio está aqui, bate lá no radar, lá ele sabe o caminho, ninguém veja, lá de cima eles conseguem, veja. Agora, aquele Elon Musk, na verdade, ele faz um foguete dar ré e voltar e pousar no lugar onde saiu. Uau! Estão entendendo isso, meus irmãos? Veja, gastaram milhões e milhões em tecnologia, em bomba, ideia, tanta, você está entendendo? E maquinários cada dia mais, veja. Enquanto ainda há pessoas que morrem de fome, crianças desnutridas. Ô irmão, ai, o anjo diz ai. E quando você não está nesta fé, você é cúmplice. Assim diz o Senhor. Quando você não está na fé dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra da esquina é Jesus Cristo, Amém. Eu seria um cúmplice de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque estou negando Cristo. Estava lendo hoje ainda, graças a Deus, São João, se não me engano era capítulo 8, onde Jesus estava falando daquele cego. Se vocês, eu não me lembro agora, veja. Mas tu está chamando nós de cego? Os sacerdotes falaram para Jesus. Tu tá chamando nós de cego? Jesus olhou para ele, porque vocês dizem que veem, o vosso pecado permanece. Você está entendendo? Eles têm a Bíblia, a religião de Bíblia, e contradizem, e chamam o profeta de Beelzebu. Veja, um homem que está suscitando de novo a mesma fé dos apóstolos. Ele disse: irmãos, onde Paulo pregou, eu prego, e vocês são minhas testemunhas. Se alguma vez eu deixar de fazer isso, então não sou digno de estar no púlpito, porque o púlpito foi criado para a palavra de Deus. Foi muito quando eu falei deste púlpito e afirmo que nos bares a conversa entre aquelas pessoas que estão lá é mais séria do que a conversa que estão sobre os púlpitos. Pastores que estão com a palavra de Deus e leem as cartas de Paulo, mas por que eles não conseguem admitir tudo que Paulo ensinou? Isso é conversa de bêbado. Isso é conversa de incrédulo. Isso é conversa de tudo, menos o cristão. Porque Paulo, Pedro, João, Mateus... mas por que você não está de acordo com o que eles ensinam? Você criou um ismo, você criou um dogma. Hein? Agora lá no bar
Agora, o que eles falam ó, nos botiquins lá? Fala de prostituição, esporte, política, veja. Lá é sério, você está entendendo? Porque é o Espírito que eles estão. Agora, quando você diz que tem o Espírito Santo e nega 100% o que esses apóstolos ensinaram, veja, vai haver mais rigor no dia do Senhor para esses do que aqueles que estão lá no bar, bebendo, jogando e, enfim, em qualquer lugar, num prostíbulo. Você sabiam disso? Uma mulher que se diz cristã e bota uma calça, corta o cabelo curto, ela vai ser muito mais pesada a mão de Deus sobre ela do que uma meretriz, uma prostituta. Você sabia disso? Não foi o que Jesus falou? Ah, vocês sabem? Então o pecado permanece. Por isso Jesus diz: muitos irão naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, aparta-te de mim, não te conheço. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, irmão de Jama, meus irmãos, como é que? Se eu fui chamado, por que eu não fui escolhido? Por quê? Porque eu recebi um dom, porque eu recebi um certo conhecimento, e isso me subiu para a cabeça, então eu posso sair por aí criando uma religião e curar as pessoas? E daí? E o resto? Porque melhor uma pessoa, veja, morrer numa condição física de enfermidade e quando morrer ir para o céu e lá ficar perfeito e viver uma eternidade com Cristo, do que ela ser curada e ir para o mundo. Como diz o poeta Sérgio Lopes: quem pode me levar ao tanque dos milagres em Betesda? Preciso me lavar, preciso me curar, voltar à vida. Veja, não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi, mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas pessoas hoje, veja, estão se beneficiando de uma palavra chamada graça, sem reconhecer o sentido da palavra graça, e estão vivendo uma desgraça. Por quê? Porque ai desses pastores malditos que não pregam a palavra. É notório. A Bíblia sabe que a igreja ela teria uma queda vertiginosa. Mas aqueles que viriam, porque há muitas pessoas sedentas estão enganadas nas denominações. Por quê? Porque saiu daqui porque não era de nós. Mas eles nunca foram de Jesus. Não é verdade? Primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 19. Foi o discípulo João que falou isso. Saíram de nós porque não era de nós. Agora, o que nós temos de conformidade com o que o apóstolo João falou? 30%? 50%? 99%? Não nos basta. Temos que estar 100% com a mesma fé que eles ensinaram. Veja. Aí você vai me dizer que um trinitariano ele pode usar deste versículo para enganar quem? Me desculpem, só os trouxas que não leem a Bíblia,
E quando o leite se vende por quê? Por uma emoção, por uma sensação. Ai, a Bíblia diz ai, veja, ai dos moradores da terra, porque Deus está indo com grande fúria. Não é verdade? Paremos no versículo, no parágrafo, vou ler aqui do 65. Agora, você simplesmente pare de fazer isso porque sabe que deveria fazê-lo? Perdão. Agora, se você simplesmente para de fazer isso porque sabe que deveria fazê-lo, e para que fazer isso? Esse é o sinal de que você ainda não chegou a lugar nenhum. Veja. Vou ler o 63. Não se engane. É melhor você procurar bem agora. Veja, se você continuar dizendo, bem, eu não me condeno por fazer isso. E isso não me condena a fazer aquilo, coisas do mundo. Agora, eu vou machucar você só um pouquinho. Puxar as suas penas, quer dizer, puxar tua atenção. Veja, para o outro lado. Mas é esta uma evidência segura. Você nunca esteve em Cristo. Você nunca nasceu de novo. Ah, não, eu fumar não me condena, eu beber, eu ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não me condena. Eu beber suco de uva na Santa Ceia, isso não me condena. Oh, irmão, você nunca nasceu de novo. Porque não há um outro ensinamento que João, por exemplo, quando eles dizem, saiu de nós porque não era de nós, mas você tem o mesmo batismo que João, foi batizado e batizou. A mesma Santa Ceia. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Graças a Deus. Ah, eu vou. Ah, isso não me condena. Como é? Não te condena? Não te condena? Ué, você andar à esquerda, você andar inverso à palavra de Deus, isso não te condena? Uau! Veja, você nunca nasceu de novo. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus, nem mesmo está nele. Não é o que Jesus disse? Se tu ama o mundo e as coisas do mundo, veja, irmão, então como é que o mundo tem coragem de dizer que um homem desse é um falso profeta? Quando ele traz você para de volta, só falta ele pegar pelo colarinho aqui e dizer, vem aqui, rapaz, olha ali, ó. Mas lógico, também chamaram Jesus de Beelzebul. Também chamaram todos os discípulos de amotinadores. Você vê que eles morreram, irmão, mas não cederam. Eles morreram por amor a essa palavra. E o irmão Paulo ainda diz assim, ó, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Oh, Deus maravilhoso. Amém. Irmão, nós temos que glorificar Deus, porque Deus escolheu homens sinceros, mulheres sinceras, que realmente, veja, não se vendem com os prazeres desse mundo. Veja, com falsas doutrinas, falsos ismos, e sai por aí enganando os outros. Não é verdade? Enganando os outros, se vendendo como mercadoria barata. Um filho de Deus se trocando por coisas tão efêmeras, para falar bonito, né? Às vezes eu sou meio chucro, né? Falar bonito, coisas efêmeras, coisas que passam do... Na verdade, não é o que Jesus disse? A formosura do homem é como uma flor do campo. Cortou-se, secou, foi, a formosura acabou. Na verdade? E as pessoas andam, meu Deus, Deus é maravilhoso. Agora,
Se você simplesmente parar de fazer isto, porque sabe que deveria fazê-lo, e para de fazer isso, esse é o sinal de que você ainda não chegou a lugar nenhum. Você está entendendo? Vou repetir. Agora, se você simplesmente parar de fazer isso, parar do quê? De amar as coisas do mundo, porque sabe que deveria fazê-lo, e parar de fazer isso, esse é o sinal de que você não chegou a nenhum lugar. Quando aquela coisa se torna morta em você e a natureza dela desaparece, há outra pessoa ali e ela só pode produzir o Espírito Santo que estava em Cristo. Agora, quando você deixa essas coisas, veja, por exemplo, tem muitas religiões que não fazem. Mulheres não usam roupa de homem, não cortam o cabelo. Homens também que andam em traje honesto. Mas não tem Então veja, eles fazem isso só porque aprenderam de uma... Você está entendendo? Mas isso não nasceu ali, porque isso quando desce aqui, isso gera um fruto aqui. Então não só essas coisas. Agora você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a produzir Cristo na sua vida. Não é verdade? Uma semente de laranja, você vê que potencialmente dentro daquela pequena laranja, ali há uma laranjeira. Raiz, caule, galho, flor, folha, flor e fruto. Não é verdade? Potencialmente dentro de uma semente de laranja, veja, você pode plantar que você vai colher laranja, pode durar 3 anos, 4 anos, você não vai colher o limão dali. Agora, dentro de uma semente de limão, potencialmente, existe um limoeiro. Então, quando você, veja, vem para Cristo, veja, não muda a tua forma de vestir, a tua forma veja, por causa de uma tradição. Veja, aqueles sacerdotes eram tão puritanos que o profeta chega a dizer que não havia um lugar que você poderia colocar o dedo nele e achar pecado. Veja, mas doutrinariamente eles estavam mortos. Não era isso? Porque o sacerdote, para entrar lá dentro do Santíssimo, ele tinha que estar santificado por tudo. Vocês estão entendendo? Ah, não, a minha igreja, eu uso hoje você vê pastores que não tem mais aquele prazer de usar um paletó, uma gravata. Ah, porque agora tem que ser paletó. Não é, tem que ser você o ministro. Você está entendendo? Você vai chegar que nem um mulambo? Não, amigo, lá. Agora, quando você vem falar, veja, você é o ministro de Deus. Correto? Você não pode chegar aí e querer dar uma de playboyzinha, que a minha... Não, você é um ministro. Você tem que ter, veja, se você é um ministro, não que a roupa vai fazer alguma diferença, não, de nada, não é verdade? Não adianta a mulher andar ataviada, veja, o que a Bíblia diz? Em traje honesto, na compostura de vestido. Agora usar um vestido retratando as peças íntimas, retratando o corpo. Não, ninguém está falando disso. Nós estamos falando de homens e mulheres cristãos. A mulher ela não vai usar uma saia porque a religião dela manda. É porque Deus está vivendo nela. Então ela não suporta mais aquela coisa. Veja, ela não suporta mais aquilo. O homem não suporta mais aquilo. Ele coloca uma bermuda. Puta, tá meio curto esse trem aqui. Você está entendendo? Ah, então o homem não pode usar bermuda? Pode, claro que pode, mas tem que ser uma bermuda, né? Não aquele shortzinho que parece uma marica. Né? Você está entendendo? Usar você está entendendo? Porque se para a mulher um vestido que cobre os joelhos está dentro daquilo que Deus fala de traje honesto, por que o homem não pode botar uma bermuda? Agora, só a bermudinha que... aí já o profeta chama de
efeminado, e eu concordo com ele. Veja, o Espírito que estava em Cristo, em você, produz a vida semelhante de Cristo. Uau! Aleluia! Veja. Por isso, nós estamos lendo, ouvindo o terceiro selo, o que hoje diz? Não danifique o azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo. Então veja, isso não foi tirado. Deus deixou para quê? Para que, veja, não vos deixarei órfãos. Agora é aquele Espírito que estava nele, aquela unção agora está na igreja. Oh irmão, Deus é maravilhoso, aleluia. Veja, não é nada que você faz. Veja, é o que Ele fez. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Alguém disse, bem, eu sei que fui salvo porque parei de fumar. Não foi por isso que foi salvo. Não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensino das Escrituras. Amém? Amém? Agora, veja você. Começamos a descobrir que não somos nós. É Ele. É Deus, veja. Jesus Cristo, Ele nos escolheu. Abraão não poderia dizer, bem, bendito seja Deus, saí da Babilônia, aleluia, é por isso que fui salvo. Ele teria salvo todo o grupo, se essa fosse a razão pela qual eles fizessem isso. Veja, ele não fez isso. Ele elegeu Abraão. E esse foi o próprio começo da nossa salvação que foi dada ao homem, quando ele o chamou e o elegeu, e o predestinou, ele deu uma promessa, e fez um pacto com Abraão e sua semente para sempre. Aleluia, bendito seja Deus. Agora, poderíamos prosseguir aqui e ler um capítulo inteiro sobre isso, mas não temos tempo. Agora, Deus chamou, observe, quando ele chamou Abraão, ele o chamou por eleição. Não porque era ele, porque ele era Deus. Ele o chamou para fora do seu povo e o abençoou. Ele disse, eu te salvarei. E mais adiante ele diz, e você virá a mim em idade avançada, antes que ele fizesse qualquer coisa para merecer isso. Deus o escolheu, veja. Antes de Abraão fazer qualquer coisa, Deus já prometeu, em tempo de tal idade eu vou voltar aqui. Veja. Deus escolheu, disse a ele, e não apenas você, mas a sua semente após você. Oh meu Deus, aleluia! Percebam. E ele voltou. O versículo 8, agora vamos ler aqui um pouco mais sobre essa outra coisa. E assim partiu Abraão com Sara, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, Eló, filho de seu irmão, e todos os bens. Agora, observe. Ele fez ali mesmo o que Deus lhe disse para não fazer. Ele levou Ló, seu sobrinho. E Abraão levou o seu papai, mas ele nunca lhe disse para levar seu pai. Mas ele o levou de qualquer maneira. E qualquer leitor da Bíblia, você lerá isso em Gênesis amanhã, quando tiver tempo. Observe que foi estorvo. Até que o velho morreu, e ele foi uma pedra de tropeço o tempo todo. Eló também, Deus chamou Abraão. Eló, ele chamou Abraão, não seu pai. Agora, eu quero chamar uma atenção de vocês. Veja bem,
Se você ler lá, como nós lemos, vamos ler aqui. Você vai ver que quando Deus fez essa promessa a Abraão, veja, o pai de Abraão, Arã, já estava morto. Arã não, Terá. Arã, veja, verão. Terã, veja bem. Depois que Terã morreu, então Deus chamou Abraão. Está bem aqui no versículo 31, vamos ler o 30. E Saraí foi, vamos ler aqui, veja. E viveu Naor, depois que gerou Terã, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terã 70 anos, e gerou Abraão, e a Naor e a Arã. E estes são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão e Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Veja, ele morreu lá em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Mica e pai de Iscar. E Sara foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, sua filha Arã, e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e viveram até Arã habitar ali. E foram os dias de Terá 265 anos, e morreu Terá em Arão. Até aqui, daqui para frente, não se ouviu Deus chamando Abraão. Agora, no capítulo 12, depois do seu pai morto, então Deus chamou Abraão.